da Justiça, né? Fui funcionário do Poder Judiciário, durante 20 anos, membro do Ministério Público, tenho laços históricos com a magistratura, conheço profundamente as necessidades, temos, por esse conhecimento, que levar também essas postulações e as necessidades. Não necessidades particulares dos juízes, dos funcionários, mas uma necessidade da população, da sociedade, né? Dar estrutura ao judiciário é dar estrutura para que os serviços possam ser prestados em favor e em benefício das pessoas da sociedade. Então, a argumentação é através da argumentação sólida, contínua, rotineira. Nem tudo é tragédia nessa área, deputado. Nós tivemos aí recentemente, graças à atuação do senhor, diversos parlamentares como Campos Machado, Rodolfo Costa Silva, uma vitória muito grande, não para a magistratura, para a sociedade, que foi a implantação da lei de subsídios. O Estado de São Paulo foi o penúltimo a implantar. Exatamente. Né? E isso traz uma situação de maior equilíbrio para os juízes, os mais novos, os embargadores mais antigos. Eu queria que o senhor passasse um pouquinho de como foi essa tramitação, né? E quais os efeitos que essa lei vai trazer para a sociedade. Olha, a lei veio em boa hora, a Constituição Federal determinou que a remuneração de magistrados, membros do Ministério Público, defensores, passasse a ser por meio do regime de subsídios. E cabia aos estados adequarem-se à nova norma constitucional, à determinação constitucional. Muito bem. São Paulo, como você bem frisou, Luciano, com muita proficiência, era o penúltimo estado. E quais eram os grandes obstáculos que nós tínhamos que enfrentar na Assembleia? A demagogia. Porque vai criar super salários para os juízes, ganha tanto um profissional desta área, o juiz iniciante de carreira vai ganhar muito mais, não sei o quê, vamos subir. E havia até algumas manifestações internas contrárias, né, que foram difíceis de serem levantadas. Deu muito trabalho fazer esse trabalho de conscientização, pegar a Constituição, explicar o que era difícil entender, nem todo mundo é da área jurídica. Foi um trabalho extremamente desgastante. O que se explica é o seguinte: o regime de subsídios, agora, permite que se estabeleçam tetos e justamente que se evitem os supersalários, não que se criem os supersalários. E mais do que isso, ele consegue uma estabilização das despesas que serão feitas mensalmente pelo Poder Executivo com a remuneração dos membros do Poder Judiciário. Pelo sistema anterior, não. Sempre havia variações. Uma hora entra uma vantagem pessoal adquirida aqui, uma outra que incorpora, tem que mudar o orçamento. Agora não. O Estado já tem organizadamente o que ele vai gastar. Quer dizer, vai melhorar o planejamento. Melhorou o planejamento. Então foi uma medida extremamente importante, salutar, e a lei de subsídios foi finalmente aprovada na Assembleia Legislativa. Eu fiquei muito feliz, foi um trabalho desgastante e eu quero aqui, Luciano, fazer um registro. Queria cumprimentar a todos os magistrados de São Paulo, na pessoa do presidente, o então presidente, desembargador Sebastião Luiz Amorim, e o atual presidente Henrique Nelson Calandra, e todos os outros vice-presidentes, diretores. A Apamages fez um trabalho incansável. E olha, pessoas que cheias de energia, de vida, de saúde, mas que, por exemplo, têm um pouco mais de tempo de vida do que eu, e estavam ali madrugada dentro, cansados, mas com um trabalho incansável. Felizes dos magistrados paulistas que têm uma Apamages para defender as suas prerrogativas. E felizes dos cidadãos de São Paulo, porque tendo uma associação que defende assim o judiciário, temos um judiciário livre e forte. Tá certo. Deputado, vou pedir licença para o senhor. Nós vamos por um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo a entrevista do deputado Fernando Capês. Deputado, a Apamages, abordávamos no bloco anterior, é uma entidade que serve muito bem aos magistrados, mas tem uma preocupação muito grande, talvez até maior, com a sociedade. E uma prova disso foi um anteprojeto que enviou para o Senado e também para o Congresso Nacional, pedindo a reforma da legislação penal. Queria saber do senhor se essa ideia, que surgiu no momento de crise,
os atentados praticados por uma facção criminosa, se isso poderia também se estender para a Assembleia Legislativa. Uma comissão de juízes ajudando os deputados a interpretar um pouquinho melhor as necessidades de legislação e, com isso, melhorar a eficiência das leis estaduais. Olha, Luciano, a legislação, a competência legislativa em matéria penal e processual penal, ela é privativa da União. Somente o Congresso Nacional pode legislar em matéria de crimes e processo criminal. No entanto, a própria Constituição Federal estabelece que, se uma lei complementar federal autorizar, não precisa de reforma constitucional, não precisa de emenda, não precisa de nada. Apenas uma lei complementar federal. Se ela autorizar, os estados poderão legislar em matéria penal, desde que seja uma matéria de um interesse acentuadamente local. Então, questão como crimes praticados dentro do sistema carcerário, uma maior apenação para determinados crimes que provoquem especial repulsa. Dizem que não, mas isso vai provocar uma distorção de um estado para outro, mas muitas vezes o problema que se vive em São Paulo, no Rio, é bem diferente daquele que se vivencia em Roraima, no Acre, no Rio Grande do Norte. Então, poderia ser feita esta alteração. Independentemente disso, nem tanto como deputado estadual, mas como professor, com uma trajetória na área jurídica, eu realmente tenho me empenhado em remeter sugestões aos colegas da área federal. Uma delas, eu cheguei até a escrever um artigo no Jornal da Magistratura, criou uma redução de pena de 1 a 2/3 para traficante. Ora, ela considera que a primariedade e os bons antecedentes configuram causa de diminuição de pena para os traficantes, o que, a nosso ver, viola a Constituição. Como é que o traficante tem direito a uma redução de pena pela primariedade e os bons antecedentes, e todos os outros criminosos que cometeram crimes mais leves não têm direito a esta diminuição, já que a primariedade e os bons antecedentes ficam como circunstâncias judiciais e legais e não como causa de diminuição de pena. Então, são sugestões que a gente vai fazendo. O que não se pode mais aceitar no mundo de hoje, ou no Brasil, é um sujeito cometer um crime, situação ali clara, muitas vezes de flagrante. Tivemos recentemente um episódio de um jovem drogado, embriagado, invadindo um posto de gasolina, passando com o carro em cima do frentista, continuou o veículo, aparentemente ele tentando fugir, agora já se pede a prisão. Ou do caso do jornalista Pimenta Neves, que matou a sua namorada. E o processo vai levando um tempo sem que haja uma resposta efetiva. Então, é necessário que haja uma alteração urgente de alguns aspectos penais, e não apenas do aspecto penal, acho que mais urgente até, do processo, para que haja uma efetivação mais rápida, uma resposta mais rápida do Estado. Da maneira como está, levando 7, 8 anos para vir um trânsito em julgado, e só a partir do trânsito julgado é que a pessoa acaba sendo presa, acaba gerando uma certa sensação de impunidade. Ruim, porque ela retorna para a sociedade em forma de violência, seja por justiceiros, grupos de extermínio, ou mesmo pela impunidade dos criminosos que continuam a graçar nas ruas livremente. Deputado, o Judiciário de São Paulo tem investido muito em novas ferramentas de tecnologia. Prova disso são os juizados, os fóruns totalmente informatizados, como o da Freguesia do Ó. Lá, o papel absolutamente não existe, desde a petição inicial até a sentença. Queria saber do senhor quais os impactos que pode se esperar dessas novas ferramentas. Essa é a grande esperança nossa. Não há nada, talvez no momento, mais importante, mais pragmático,